está dizendo que não existe nada debaixo do sol que seja, nenhum ser debaixo do sol que viva independente de Deus. Nem Satanás tem vida própria. Até o diabo, para existir, ele precisa da vontade de Deus, que lhe permite continuar existindo, a despeito da maldade que ele continua fazendo, não é? Como dizia o Dr. W. Tozer, quando Deus quer, até o diabo se torna um diabo de Deus. Deus é soberano. Gente, nós estamos falando do dono da história. Nós estamos tratando aqui, estamos na igreja, num templo, pessoas cristãs salvas pelo Evangelho, conscientes quem são e a quem estão servindo. Nós não estamos servindo um Deus pigmeu, que olha para os nossos problemas e entra em pânico. Nós estamos servindo um Deus que desconhece limites. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que quando Ele estende o seu braço, tudo acontece de acordo com a sua soberana vontade. Quando Ele fala, até o mundo se move. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus. Então, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus criou 4 situações básicas para gerir a felicidade do ser humano. A primeira coisa que Deus fez foi dar ao homem uma ocupação. Você vai ver isso lá no Gênesis, quando Deus planta um jardim no Éden e manda o homem trabalhar. Deus percebeu que a ociosidade é um problema gravíssimo. Deus então dá uma ocupação para o homem. Vai lá, vai trabalhar, vai lavrar o jardim, vai ocupar a cabeça, vai fazer alguma coisa útil, vai crescer. À medida que o homem vai trabalhando e vai sustentando a sua prole, o homem também vai desenvolvendo a sua psique, vai ficando mais inteligente, vai atuando na história, e é assim que a sociedade funciona. A segunda coisa que Deus faz para dar ao homem a felicidade plena é dar a ele uma esposa. Ora, do que adianta um paraíso paradisíaco daquele, se não tem com quem compartilhar a vida? Porque solidão, embora a Bíblia dê conta que Deus criou a mulher para resolver um problema básico da solidão do homem, o que adiantaria um paraíso daquele se não tem ninguém com quem conversar, com quem compartilhar? Eu imagino Adão olhando, quando Deus dá a Adão a oportunidade de dar nome aos bichos, acho que Adão vai olhando para os bichos, aquilo ali é uma atitude de Deus também, né? De estimular a intelectualidade de Adão. Usa a cabeça, dá nome para esses bichos aí. Aí ele vai olhando para os bichos e vai dando nome a cada um deles de acordo com a natureza de cada um. Eu imagino Adão olhando para aqueles bichos e procurando um que se parecesse com ele. Aí ele viu o leão com a sua leoa, o tigre com a sua tigresa, o macaco com a sua primata. Cada um estava com o seu par correspondente, mas para Adão não houve um só que desse certo com ele. Adão então deve ter entrado num profundo estado de solidão. Porque solidão não é a ausência de companhia. Solidão é quando a gente não consegue mais se sentir participante da vida do outro. Adão não tinha ninguém para compartilhar. É aí então que Deus resolve esse problema de Adão. Deus faz ele dormir um sono profundo. E lá no texto original hebraico, Deus tira uma costela, possivelmente do lado esquerdo, e constrói a mulher. O verbo ali, a palavra construir, a expressão no original construir, tem a ver com uma obra de manufatura. Deus poderia muito bem ter ido lá no mesmo barreiro, de onde tirou o barro e fez o Adão, não poderia? Mas por que sujar a mão de barro de novo, você já pode trabalhar com uma obra já começada? Por isso que alguém disse que o homem é a matéria, é a obra-prima, a mulher é a extensão do homem. Deus então faz a mulher, faz ele primeiro dormir um sono profundo. Ele dorme, quando ele acorda, todo mundo sabe aqui na Bíblia, na história, o único homem que nasceu, que dormiu solteiro e acordou casado foi Adão. Quando ele acorda, está lá uma bela de uma mulher, a Miss Mundo. Gisele Bündchen, Sandra Bullock, todas essas atrizes hollywoodianas ficam na chinela. Nenhuma é mais bela do que Eva. Ela está linda, a mulher mais bela que Deus fez e preparou para o homem. Imagine Adão acordando daquele sono profundo, quando ele acorda, que ele dormiu solteiro e agora que olha para o seu lado a mulher. E o texto no original diz que ela estava nua. E todo aquele ambiente está permeado pela santidade e pureza, a pureza de Deus. E aí Adão recebe-a como sua companheira, e aí a vida muda. Daí para frente é só amor. Eles vivem cópulas constantes de amor e carinho. Aí Deus então estabelece uma outra coisa interessantíssima para gerir a felicidade do homem. Deus o visitava na viração do dia. Todos os dias Deus ia lá e conversava com o homem. Nunca foi do interesse de Deus que o homem ficasse alienado de Deus, porque o homem nasceu para a comunhão. Deus é um ser relacional. Deus nos criou para se relacionar com a gente. Por isso que vocês já perceberam que quando nós estamos numa vida ajustada com Deus, tudo à nossa volta é mais fácil da gente resolver. Todo e qualquer conflito.
Não é? Todo e qualquer conflito à nossa volta, ele é consequência do nosso conflito de relacionamento com Deus. Se estiver certinho com Deus, o restante de tudo é mais fácil da gente resolver, a gente releva com mais facilidade. Não é assim? À luz da Bíblia. Pois foi assim que Deus estabeleceu. Deus criou esse projeto glorioso chamado família. E a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós, em Gênesis 1, 26, criou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem não somente tornou-se alma vivente, o homem tornou-se o centro da vontade divina. Deus ama o ser humano, e o amor de Deus é capaz de cometer as piores loucuras para resgatar o homem do estado caído. Nunca foi do interesse de Deus olhar para o homem e ver o homem amargando em derrotas e dificuldades. A vontade de Deus é que o homem, compreendendo o seu projeto, entrando em profunda comunhão com Ele, Deus é capaz de levar o homem a situações mais gloriosas que se pode imaginar. Não é assim? A palavra de Deus descreve para nós um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho, que é a graça. A graça. E um dos apóstolos que descreveu a graça com uma precisão sem igual foi o apóstolo Paulo. Ele fala da graça como sendo aquele favor imerecido de Deus, que não somente restabelece o homem ao seu estado original caído, mas, acima de tudo, coloca o homem de novo diante da divindade, de joelhos. Porque o único lugar da criatura diante do Criador é de joelho, em contemplação profunda da sua beleza. Infelizmente, vivemos num mundo para o qual Deus não faz muito sentido. É uma sociedade para a qual Deus não faz muito sentido. Para alguns lugares, Friedrich Nietzsche foi quem disse que a ideia de Deus até o presente momento foi o maior atraso para a sociedade moderna. Tadinho. Quando ele morre, acredita-se que encontraram nos metrôs de New York uma frase dizendo: Deus está morto, assinado Frederic. Em cima da mesma pichação, dias depois, apareceu uma outra pichação dizendo: Frederic está morto, assinado Deus. Deus continua vivo e operante. Nós não podemos banir Deus da história. Não há possibilidade da gente... Deus não cabe no imaginário humano. Não há absolutamente nada que eu possa dizer aqui que acrescente a grandeza, a soberania, a beleza, o tamanho de Deus. Porque Ele é excelentemente maior do que tudo que você possa imaginar. Agora, a grande e gloriosa notícia do Evangelho é que esse Deus, cujos céus dos céus não pode conter, se comprimiu no ventre de uma judia chamada Maria e trouxe a sua presença até perto de nós. Isso aqui é incrível. É incrível, porque até então o homem nunca tinha imaginado a possibilidade de chegar perto de Deus. A gente sempre canta a partir dos romancistas, né? Que escreveram aquela ideia, toque em Deus. Agora, se você for pensar mesmo nessa possibilidade, é o profano tocando no santo. O que você acha que vai acontecer? Se o profano tocasse no santo, inevitavelmente nós seríamos fulminados. A única possibilidade do homem chegar mais perto de Deus, até tocá-lo, é quando ele se torna um como nós. Ele veste a nossa pele, ele usa a nossa prova. Isso que Paulo disse em Filipenses 2,5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia considerar. Antes, esvaziou-se, do hebraico esquinosem, Deus eterno, armou a sua tenda no meio dos homens. Ele veio passar uma temporada com a gente aqui. E essa visita que ele fez aqui mudou para sempre a história do mundo. Desde a visita que ele fez a esse planeta, até a história passou a ser contada de antes e depois de Cristo. O problema é que, infelizmente, o homem não conhece a grandeza de Deus, não sabe muito a respeito dele. E por essa razão, alguns tiram concepções apressadas acerca de Deus. Eu vou ler um texto da Sagrada Escritura, apesar de eu ter falado tanta coisa, algumas coisas acerca do Eterno. Mas se alguma vez Deus decidiu revelar-se a nós, Ele preferiu fazê-lo através da sua maravilhosa palavra, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não somente é a palavra de Deus, a Bíblia, acima de tudo, ela é a mente materializada de Deus. Aqui nós encontramos nas suas entrelinhas o que Deus pensa acerca de cada um de nós. E no capítulo 40 de Isaías, está escrito:
capítulo 40, versículo 19, versículo 18, diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Todos vós que estáis aqui, todos nós que somos cristãos e que temos o hábito de ler a Bíblia, sabemos muito bem que são com os profetas que Deus compartilhou algumas pérolas do seu próprio conhecimento. O profeta Isaías foi considerado como o caneta de ouro, porque ele escreveu as profecias de Isaías, desemboca na descrição da soberania divina. É nesse texto, especificamente no capítulo 40 do profeta Isaías, que Deus descreve a sua majestade para o povo de Israel. Todo mundo sabe aqui que não existe nada mais terrível para cada um de nós, quando a gente grita por Deus e parece que Ele não está ouvindo a gente. Bom, quando você fala com uma pessoa ao telefone, você sabe que tem alguém do outro lado porque ela te responde, não é assim? Você fala e você ouve. Mas quando você está precisando ouvir uma fala direta de Deus, e você grita por Ele, e em vez de ouvi-lo, só há silêncio. Essa é a crise da nação de Israel. Israel amargou praticamente 40 anos, 70 nações, que aprisionou Israel durante muito tempo. E chega um princípio na vida da nação de Israel, em que Deus está estimulando a fé deles no sentido de que eles não percam a esperança, de que aquilo que havia sido prometido vai acontecer. Porque se tem uma coisa em Deus que Ele não consegue fazer, é mentir. A gente prega sobre os impossíveis de Deus. Não existe nada impossível para Deus, com exceção do fato de que Ele mentir. Deus, a Bíblia diz que é impossível que Ele minta. Ele não pode mentir, porque se Ele mentisse, Ele destruiria a sua própria caricatura, aquilo que Ele mesmo falou de si mesmo. Então não existe possibilidade de Deus cometer equívocos. Deus está, a sua natureza, ela lhe põe para longe de cometer equívocos. Quando a gente se aborrece, quando nós nos iramos, a gente tem que procurar tentar pedir que Deus nos ajude, para que a gente não chegue às vias de fato, não extrapolemos no nosso exercício da nossa ira. Mas nas Escrituras, até a ira de Deus é pedagógica. Deus é incapaz de se irar, sem contudo abandonar. Deus se ira, mas a sua ira desemboca em suas mais excelentes e nobres atos de nobreza e de misericórdia. É isso que Israel experimentou o tempo inteiro. Experimentou a caricatura de um Deus que ama incondicionalmente. E essa é uma das maiores loucuras do amor divino. Deus ama pecadores como nós. Aí eu pergunto para você, por favor, me responda com toda sinceridade. Se você não existisse, que falta você faria? Por que razão você acha que Deus trouxe você à existência? Por que razão você acha? Eu já pensei muito nessa pergunta. Quando eu era mais novo na fé, eu lendo a Bíblia, eu pensava comigo, bem, Deus nos criou porque Deus estava necessitando de ser adorado, mas Ele já era adorado. Querubins, serafins e arcanjos se revezam diante dele em adoração. Então, para que razão ele nos criou? Porque até onde se sabe, os únicos seres do universo com que ele compartilhou a sua imagem e semelhança foi com a gente. Você sabe muito bem que se você pegar um pinguim da Antártida, daquele lugar gélido, e trazê-lo para o Brasil, especificamente lá para o Nordeste, para o sertão, onde o urubu voa só com a asa, com a outra se abana, porque o calor é de matar, ele morre. Não é assim?
ele morre. O homem é o único ser no universo que consegue mudar o meio habitat à sua volta. Quando o calor estava grande demais, inventou o ventilador. O ventilador não estava resolvendo, inventou o circulador de ar. Não estava resolvendo, inventou o ar-condicionado. E por aí vai. Deus deu ao homem essa capacidade de modificar a vida à sua volta para que ele possa se adaptar cada vez mais, bem melhor, para viver bem melhor, de acordo com as possibilidades que Deus colocou à disposição do homem. Um animal irracional não consegue fazer isso. Ou ele se adapta ao meio ambiente ou ele morre. Nós não somos assim. É por isso que nas Escrituras, anjo nem casa nem se dá em casamento. Se tem uma coisa que anjo desconhece é a capacidade de poder afagar um ao outro, não é assim? Um anjo não sabe o que é isso, né? Nós não. Nós, como homens que somos, nós casamos. Eu casei bem, graças a Deus, estou com 20 anos de casado. E nunca pensei em me separar. Não tem coisa melhor do que quando eu chego em casa e eu abraço a minha nega, a minha donzela, a bela Quelita, a mulher mais linda que Deus me deu do Nordeste, lá do Maranhão. Ela é descendente de índio. Eu já domei ela está bem domadinha e tal, né? Mas é maravilhoso. Gente, não existe coisa melhor. O encontro de um homem com uma mulher é a celebração da vida. O amor está em alta, e Deus não tem coisa mais gloriosa aos olhos de Deus do que isso. Bem disse ele, não existe nada mais maravilhoso do que o caminho de um homem com a sua donzela. E quando a gente é crente, então, gente, a coisa fica muito mais gloriosa. A gente bota até os anjos por lá de fora do quarto, porque nem pode ver o que está acontecendo lá. Porque é a celebração da vida, gente. É a celebração da vida. A gente não pode ter vergonha de falar daquilo que Deus criou, dentro da vontade divina. Não existe coisa mais gloriosa do que a procriação, do que gerar filhos, do que um cuidar do bem-estar do outro. Isso aí também é adoração a Deus, é culto de louvor e de adoração. Por isso que alguém sempre dizia assim: se você quer saber se um homem ama a sua esposa, olha do jeito que ela se veste. Porque às vezes o cara está parecendo um príncipe, bem vestidinho. E aqui não tem isso não, né? Graças a Deus. Estou falando lá para a minha região onde eu morava, era mais ou menos assim. Aí o pastor da igreja ficava olhando a maneira como a gente se vestia. Se o cara chegava com a camisa toda amassada, ele dizia: essa mulher não ama esse moço, porque não passa as camisas dele, não cuida dele, não é? Lá em casa já é um pouco mais diferente, o Anderson sabe. Lá em casa eu lavo, eu passo, eu limpo a casa, eu faço almoço para ela. Quantas vezes eu não estava, ela estava chegando do serviço e: meu filho, eu quero ir para o culto com você, mas eu tenho que passar. Não, minha filha, já passei uma blusa para você, já separei uma roupa para você ir, já tinha terminado de passar a roupinha dela, não tinha. Vá tomar seu banho, porque minha esposa, eu sou de 6 meses, ela é de 12. O culto começa às 7h30, quando dá 6 horas eu já estou arrumado. Ela ainda está pensando, aquela calma, fazendo unha, ajeitando. Meu Deus, tanto tempo que você teve, meu bem, para fazer isso. Meu Deus, e o carro esperando na porta para a gente pregar de algum lugar. E aquela, não, mas é assim mesmo. E não tem coisa, todo mundo sabe que é assim, gente, que funciona. A não ser agora, né, pastor Dorival, que em alguns lugares os homens estão assumindo umas posturas diferentes. Na verdade, o homem de verdade está em extinção. Estão vivendo uma época difícil. Não é? Difícil. Inclusive, a irmã foi bater a ultrassom do menino e o avô perguntando para a filha, né? Com vontade de ver um netinho. E aí, minha filha, é homem ou mulher? Ela disse: papai, ele vai decidir quando crescer. Porque fica difícil. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Essa é a realidade. A gente cria filhos, irmão, com todo... Se vocês olharem as minhas meninas, parecem comigo, são lindas demais. Não, é de Deus, as duas meninas. Ô Anderson, cuidado, te joga uma maldição daqui. São lindas, a Karen Priscila e a Débora, a Kimberly, meu Deus, as meninas mais belas. E aí, quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu fico vendo aqueles rapagão bonito, lá em Goiânia, aquele cabelo assim do... Como é que chama lá? Não sei o que Costa, como é? Eduardo Costa, aqueles cabelos esquisitos que os meninos estão usando. Aí chegam tudo invocado. Ô, pastor, passeou, meu filho. Quanto é que está o material? Eu olhei assim, meu Deus, esse menino não quer comprar material, gente, não quer. Eu já sei que ele quer conhecer minha menina. Minha filha, papai, posso conversar com ele? Pode, minha filha, fique sem problema. Conversa com ele, mas saiba,
Para namorar, para casar, tem que conversar com o papai também. Tem que namorar o papai primeiro, porque eu sei o que eu estou passando para criar aquelas meninas. Está difícil criar filho, irmão. Criar filho hoje nessa sociedade tá difícil, é um desafio terrível. A gente cria filho de joelhos o tempo inteiro, orando por eles, conversando com eles. Eles vêm da escola com a cabeça cheia de coisa. É eu que vou desintoxicar a cabeça deles. É eu que vou tentar, gente, é a Bíblia. Porque os adolescentes de hoje, eles sabem que acham mais, sabem mais do que a gente. Aí quando eles vêm contar uma coisa, a gente já se antecipa a eles. Como é que você sabe disso, papai? Minha filha, quando você vinha com o caju, eu já estava com a castanha. Eu já passei por lá. Não entra por esse... Engraçado, meu pai não sabia ler nem escrever. Mas a primeira vez que meu pai viu, eu na igreja, com 15 anos de idade, e aquele bocado de menino ao meu redor, eu era músico na igreja, tocava guitarra na igreja, violão, que ele viu, ele me chamou assim, papai não sabia ler nem escrever. Para ele o O era O e o zero era... Só a coisa que ele identificava nas letras era o O. Para ele o O era o mesmo zero, o zero era o O. Mas quando ele me viu, ele olhou para mim e disse, meu filho, pólvora perto do fogo explode. Ele nem sabia que ele estava citando um pensamento de Paulo a Timóteo, né? Foge das paixões carnais da mocidade. Ele, na verdade, na linguagem do interior, era isso que ele estava dizendo, de acordo com a concepção dele. Pólvora perto do fogo explode. E é isso, gente. É um desafio. Criar família hoje é difícil. É desafio. A gente olha aqui, o irmão com 32 anos de casado. Conversa com um adolescente do mundo lá e pergunta se ele quer casar. Ele não quer saber de casamento, ele quer ficar. E aí o ficar é um relacionamento descompromissado. O camarada vai para a festa, para uma balada e diz, eu fiquei com 5. Tu te perdeu, meu filho. Tu não ficou com 5, você se perdeu. Você não tem nem identidade. Meu Deus, é uma loucura. Não existe vida fora desse projeto glorioso que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Que maravilha, nós estamos aqui, olha aí, ó. Levante sua mão aí, ó. Ó você aí, ó. Oh, beleza. Eu fico maravilhado com isso, gente. De ver num domingo como esse aqui. Vocês queriam, muitos aqui poderiam estar em outro lugar, mas não existe lugar melhor do que a casa do Senhor, na sua presença, louvando o seu nome, invocando a sua pessoa e glorificando a sua maravilhosa majestade. Não tem coisa mais gloriosa. Aleluia! Mas estão tentando banir a ideia de Deus na história, né? Não é à toa que Gilberto Chesterton foi quem disse que a maior crise de um ateu é quando ele tem um senso de gratidão, mas não sabe a quem agradecer. Será que existe uma crise maior do que essa? O cara tem um surto de que alguém o beneficia, mas ele não acredita em nada. Eu estava dentro de um ônibus, né? Lá em Goiânia, indo para casa, umas 10h40 da noite, de domingo. E aí eu gosto de sentar assim, bem pertinho do motorista, num banco, numa cadeira que tem bem pertinho dele. E eu estou sentado lá atrás dele, quando de repente chega um rapaz, vem dentro do ônibus assim no corredor, bateu no meu ombro e diz, o senhor é crente, não é? Eu digo, graças a Deus. O senhor é pastor? Graças a Deus ainda mais. Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor aceita participar de um debate? Nós estamos ali no fundo, nós somos um grupo de 5 universitários. 4 não acreditam na existência de Deus, e só uma crente lá acredita. Mas ela não tem argumento para discutir com a gente. O senhor topa? Eu fiquei olhando para aquele menino ali, meu Deus, será que vai valer a pena essa conversa? Eu vou lá. Chega lá os 4 meninos universitários com a cabeça brilhante, estudando muito, né? lendo Kierkegaard, lendo esses caras que a gente já leu na faculdade, né? Lendo esse bando de doido. Esses sociólogos, esse pessoal que tenta entender a cabeça de Deus e não sabe de nada. E aí eles estavam lá, e eles está vendo aí então, pastor, essa menina aqui é crente, talvez da sua igreja aí, ela é da Assembleia de Deus, ó. Tem sabe da sua igreja, mas ela não está conseguindo responder para nós a nossa pergunta. Nós queremos que ela nos prove a existência de Deus. Ela não consegue um argumento que seja convincente, que nos prove que Deus existe. Nós, todos 4 aqui, já mostramos para ela N raciocínios que anula a existência de Deus. O senhor o que é que acha? Aí eu olhei para aqueles meninos e pensei comigo, Senhor, me dá uma palavra que cale eles aqui agora. Aí eu olhei para eles e disse assim, bom, se Deus não existe, como vocês estão questionando, qual a necessidade de discutir a sua não existência? Porque se vocês acham que ele não existe, então por que essa agonia toda em querer provar isso?
Por que vocês me chamaram aqui? Vocês me chamaram, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, eu encarei os 4. Vocês me chamaram aqui porque lá no fundo da alma de vocês tem alguém clamando, tem um coração clamando por Deus, gritando, mas como vocês são céticos, vocês não conseguem assimilar a ideia. Mas a ideia, essa agonia, é justamente pelo fato de que vocês sabem que existe uma força gloriosa, que vocês não conhecem, que enche o universo e que trouxe vocês à vida. Essa força é o Todo-Poderoso. Então vocês querem anular uma coisa que nem vocês sabem o que é. Aí um olhou para o outro e disse, puxa, cara, o pastor derrubou a gente na primeira. Irmão, nem Deus está preocupado em provar a sua existência. Nem Deus. Se o cara quer acreditar na existência de Deus, amém. Se não quer, que pena. Ele continua aí. Ué. Nós não estamos preocupados com isso. Eu me lembro muito daquela história de um professor de faculdade em São Paulo, aqui em São Paulo, São José dos Campos, um reitor da faculdade. Conversando com um teólogo amigo meu, ele falando para o teólogo, rapaz, eu acho legal essa ideia de ser crente, eu acho bonito esse negócio aí, mas eu não consigo ser crente não, porque eu tenho certeza que se um dia eu me tornar um crente, eu vou perder minha liberdade. Aí o teólogo sabiamente olhou para ele e disse, então você é livre? Sou. Então é por isso que você não quer ser crente? Isso é, porque eu tenho certeza que se um dia eu me tornar um crente, eu vou perder minha liberdade. Aí o teólogo disse, como é mesmo o seu nome, moço? Ele disse, meu nome é Paulo. Ok, bonito o seu nome, inclusive está na Bíblia, Paulo. Me diga uma coisa, esse nome foi você que escolheu? Ele disse, não. Esse nome foi meus pais que me deram. Então você não escolheu o seu nome? Disse, não. Ok. Suponha então, já que você não escolheu o seu nome, suponha então que você escolheu os seus pais. Esse é claro que não, você é louco. Como é que eu vou escolher meus pais? Ninguém escolhe os pais que quer ter. Moço, você não escolheu o seu nome, você não escolheu os seus pais. Suponha então que você escolheu o país que você queria nascer. Ele disse, não, eu estou vendo que você quer arranjar problema comigo. É claro que como é que eu vou escolher o país que eu ia nascer? Eu nem sabia que ia nascer. Você não escolheu o seu nome, não escolheu os seus pais, não escolheu o país que ia nascer. Eu penso então que você deve ter escolhido a língua que você queria falar. O português, o inglês, quem sabe você escolheu isso aí? Eu disse, claro que não, moço, não escolhi nada disso. Moço, você não escolheu o seu nome, não escolheu os seus pais, não escolheu o país que ia nascer, nem a língua que ia falar. Suponha então, de acordo com os psicólogos, os psicanalistas dizem que a criança com 7 anos, ela já escolhe suas paranoias, suas crises. Suponha então que você escolheu isso. Ele disse, agora eu vi mesmo que você quer arranjar problema comigo. É claro que eu não escolhi nada disso. Aí o teólogo disse, então, moço, de que liberdade você está me falando? Você está me falando de uma série de escolhas que fizeram para você, não fez uma, está falando que você é livre. Vou dizer para você o que é liberdade. Liberdade é acreditar numa escolha que alguém superior fez a meu respeito, quando disse, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos designei para que vades dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós sim, somos livres. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Há um Deus poderoso que dá sentido à vida, e Ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, o homem sem Deus não sabe responder essas perguntas básicas. Mas nós não, gente. Qualquer coisa à nossa volta é razão para a gente levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Alguém chega, Frank Matera foi quem disse, né? Frank Matera dizendo, olha, se você quer encontrar razão para a sua existência, quando o dia amanhecer, vai a uma banca de jornal e compre o primeiro jornal que você encontrar. Antes de você ler a parte de esporte, policial, vá lá na lista de óbito. Abre o jornal, vá lá na lista de óbito. Você vai começar a dar grito de glória a Deus, aleluia. Por quê? Você vai ver ali um bocado de nome de gente que dormiu ontem e não amanheceu hoje. Você está lendo o nome deles. Significa que você está vivo. Por quê? Você tem razão para continuar glorificando o nome do Senhor. Porque enquanto uns estão indo, Deus está permitindo que você viva mais um ano, viva mais um dia. Isso é bênção de Deus. A vida é presente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Gente, é isso que o salmista, que o profeta está falando para cada um de nós. Não existe possibilidade. Ele dizia aqui, acaso não sabeis?
Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Deus é o único ser no universo, para quem não existe pária. Não é? Deus é o único ser no universo. Não tem ninguém que consiga bater de frente com Ele, enfrentá-lo e ganhar a briga, porque Ele não perde nunca. Deus desconhece limites. Ele é um Deus que Ele se conduz por conta própria. Aqui diz a Bíblia que o artífice funde a madeira e faz o seu santo e o carrega. Ele a todos carrega, porque Ele não é servido por ninguém, mas Ele a todos serve e a todos estende a mão e favorece. Essa é a imagem de Deus. Deixa eu terminar aqui minha fala, contando para vocês uma experiência que eu vivi lá no Pará. Eu fui pregar numa cidade chamada Casa de Tábua, no Pará. Uma cidadezinha ali mesmo na BR, né? Eu fui pregar na conferência missionária lá. E aí eu teria que pregar praticamente 5 palestras que eu teria que dar. Escolheram então outro pregador para me ajudar. Deram a ele 2 oportunidades e deixaram com 3. E no sábado à noite, que era o melhor dia para se pregar, onde caravanas estavam vindo de todo lugar para ouvir a palavra de Deus, foi o dia que aquele moço estava escalado para pregar. Eu poderia ter ficado no hotel, mas eu decidi ir para a igreja ouvi-lo pregar, para aprender. A gente sempre aprende alguma coisa. Mas eu fiquei muito triste, porque aquele moço, em dado momento da sua palavra, da sua mensagem, ele olhou para a igreja na tentativa de estimular os irmãos a ofertarem, porque é lógico que ele também precisava de oferta, ele era um pregador itinerante. Ele diz assim: meu irmão, se você é um dizimista e um ofertante, você tem todo o direito de cobrar de Deus. Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Ponha Deus na parede. Exija de Deus os seus direitos. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, deve não ser do Deus da Bíblia que esse moço está falando. Porque você leva uma aranha, uma barata na parede, mas Deus, gente, estamos falando do dono da história. Nós estamos falando de um ser glorioso que desconhece limites. Se Ele se levantar do seu trono, irmão, se Ele estender o seu braço, ninguém torna atrás. Quando Ele dá uma palavra, até o mundo se move. Ele é um Deus glorioso, Ele é extremamente poderoso. Não há absolutamente nada debaixo do sol que Ele não consegue. Tudo o que Ele quer, Ele consegue, sim ou não? Aí eu encontrei um camarada, colega meu, que dizia: irmão, 3 meses que eu não vou na igreja, porque eu estou muito chateado com Deus. Eu digo: bom, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas vamos lá, mas por que você está aborrecido com Deus? É porque eu fiz uma lista de pedidos e até agora Deus não respondeu nenhum. E quando Ele não respondeu, eu não vou lá. Tadinho. Quem disse para você que Deus tem a obrigação de você estalar o dedo e Deus correr para lá? Deus não sofre de paranoia, meu filho. Deus não tem. A gente quer transferir para Deus as nossas crises. Está aí um ser que não entra em crise, é Deus. Quanto maior o caos, mais Ele se diverte. Deus é extremamente tranquilo. Irmão, Deus é tão tranquilo que em Jesus Cristo Ele dorme dentro de um barco que está para afundar. Que loucura! Jesus diz lá no Evangelho de São Marcos que Ele passou o dia trabalhando, pregando, andando por toda parte, pregando o Evangelho, está exausto. Aí Ele entra no barco para atravessar para o outro lado de Genezaré. Diz Marcos lá que Ele achou um travesseiro, botou debaixo da cabeça e pegou no sono. Enquanto Ele dorme, diz a Bíblia que uma grande tempestade se levanta e o mar ficou encapelado e cada marinheiro está usando a sua habilidade para salvar o barco das chamas, das ondas, cada um tirando, um leva o timão para um lado, o outro leva para o outro lado, a morte apresenta a sua carranca, está todo mundo tentando se salvar, cada um. Pedro, nós não estamos falando de marinheiro de primeira viagem não, gente, estamos falando de homens que conheciam a região, que sabia que a morte estava rondando. Enquanto está todo mundo tentando se salvar, tem um folgado dormindo na cabeceira. Pensa na cena, irmão. A Bíblia é muito cheia de senso de humor. Quando está todo mundo tentando se salvar, Jesus está dormindo. Isso é que é Deus, gente. Dá para você conceber a ideia de um Deus desse que dorme num barco que está para afundar? Está todo mundo apavorado e ele dormindo. Eu acho que foi por isso que Pedro, lá em Atos 12, está dormindo preso para morrer no outro dia. Como é que alguém consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? A gente entrava em pânico. Senhor, as tuas promessas que o Senhor fez para mim. E Deus não está nem aí, irmão. Deus não está preocupado com o tamanho do vale que eu atravesso.
Deus está preocupado que eu e você não percamos a identidade de atravessar o vale. É porque ao atravessar o vale que nós revelamos a perspectiva que nós temos de Deus. Porque ainda que o céu esteja a nuvem cobrindo o sol, ainda que a tempestade esteja se avizinhando, Ele ainda está no controle de todas as coisas. E há um momento que menos esperar, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém! Aí diz a Bíblia que os apóstolos foram acordar Jesus, né, os discípulos. Se vocês pensam que acordaram Jesus com delicadeza, você está enganado, irmão. Porque ninguém acossado por aquela agonia acorda ele daquele jeito. Deu uma chacoalhada nele de derrubar ele da cadeira do banco. Mestre, não se te dá que pereçamos. Aí imagine Jesus acordando, irmão, daquela soneca boa. Daquela espreguiçada, esfregou os olhos, olhou para a turma, está todo mundo amarelo com medo da morte. Se eu estivesse lá, eu teria visto Jesus dizer para eles: gente, vocês que fazem a tempestade, vocês não leram lá na Bíblia que eu vim para morrer na cruz? Gente, fica tranquilo que eu não vim para morrer afogado, não. Eu vim para morrer na cruz, né? Imagina ele dando uma bronca na galera, dá uma bronca na turma, aí ele vem para a popa do barco, gente. É quando ele pisa na popa do barco, que ele olha para o mar encapelado ali, não é mais o Jesus homem, agora é o Cristo Deus. Ele olha para a natureza que ele criou e dá um grito: vento! Psss. Calma, mas que isso? Eu quero dormir, gente. Isso é que é Deus, gente. Isso é que é Deus. É um Deus que não existe dificuldade para Ele. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O apóstolo Paulo, falando da grandeza dele, o apóstolo Paulo diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu nunca consegui terminar de pregar falando dele sem que eu chore. Porque um dia eu estava dentro de um barco, uma pistola na cintura, ele foi lá e me tirou. Vou fazer de você um pregador do Evangelho. Eu disse para todo mundo que estava lá: eu nunca vou ser um crente. Nem Deus é capaz de mudar você. Disse um colega meu, tocador de pagode: nem Deus te muda. Ele disse: o que você falou? Eu vou mostrar para você. Eu vou mudar você. Ele não somente me mudou, ele me deu habilidade para pregar o Evangelho. Ele não somente me salvou, ele acendeu uma chama aqui dentro que não apaga nunca. Às vezes, vivendo dentro de uma igreja, perseguido por uns e outros, porque a gente pensava que a igreja é a comunidade dos bonzinhos, os ruins estão do lado de fora. Aí de repente a gente descobre que às vezes é um crente que tenta derrubar o outro. Meu Deus, quem disse isso foi Tiago. Ele disse: vós vos mordeis uns aos outros, chamando de ovelhas canibais. Às vezes é um pregador que no afã de conseguir uma agenda numa igreja, denigra o companheiro. Aí às vezes a gente fica tão injuriado que a gente muda de igreja, né? Só não consegue mudar de Deus. Porque tem alguma coisa desse Jesus, gente, que ele fala com a gente uma vez, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Ele toca o profundo da nossa alma, ele nos marca de uma maneira tão absurda. Como dizia o Dr. W. Tozer: é improvável que Deus abençoe grandemente o homem sem que primeiro provoque nele feridas profundas. E na estrada da vida, Deus nos fere profundamente. Já percebeu que para todo Davi tem um Esaú? Tem um Saul? Já percebeu que para toda Ana existe uma Penina? E aí, pastor Dorival, eu me lembro de uma frase do Dr. Richard Foster, que dizia que quando Deus quer ferir profundamente o homem, transforma ele em pastor. E eu olhando aquele moço dizendo: ponha Deus na parede. Eu fiquei pensando comigo e fui para o hotel. Chegando no hotel, eu fui tentar entender que Deus era aquele que esse moço tentava botar na parede. Aí eu tentei descrever o tamanho de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ó, o céu é o meu trono, a terra, esse cabelo. Imagine só o tamanho desse Deus. Você caminha para conversar com os profetas, vai lá para Isaías. O profeta vai dizer: Ele é o Senhor, que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores diante dele são como gafanhotos. Você caminha mais um pouquinho, o profeta diz: é Ele o Senhor, que ajunta na concha da sua mão as águas dos rios e lagos. Pensa no tamanho dessa concha.
Você caminha mais um pouquinho, o profeta diz, é Ele o Senhor, que mede os céus a palmo. Pensa no tamanho dessa trena. Você caminha mais um pouquinho, você encontra o profeta Ageu dizendo, as nuvens são a poeira dos seus pés. Você vai um pouquinho mais para frente, Miqueias vai dizer assim, é Ele que mata e faz viver. O profeta Isaías diz, Ele, os poderosos diante dEle, são como um pingo de água que cai de um balde, são nada. Ele anula o raciocínio dos sábios. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E aí, o texto sagrado termina dizendo, é Ele o Senhor, que anda nas redondezas da terra, abala suas estruturas e assusta seus moradores. Acho que esse negócio de terremoto é Deus mexendo, andando por aí, mexendo com as placas tectônicas. É Deus dando uma passeadinha por aí e assustando, todo mundo fica com medo. É Ele. Até que de repente a Bíblia encerra dizendo, é Ele que chama os raios pelo nome e os raios se apresentam diante dele e diz, eis-nos aqui. Agora me diga, irmão, quem que é doido de botar na parede um Deus que chama raio pelo nome? Só sendo doido. O cara diz assim, pastor Raimundo, parece que Deus está contra mim. Eu disse, irmão, você está lascado. Se Deus está contra você, ninguém pode te ajudar, meu irmão, tu está perdido. Vocês já viram que acontece muito isso nos nossos hospitais, né? A família está lá esperando o diagnóstico médico, o parente está doente, aí de repente o médico chega assim, aí tira assim aquele avental e vai saindo assim para falar com a família vem apavorada. E aí, doutor, o que foi? Minha filha, tem uma notícia para lhe dar. Qual? O caso do seu parente, só Deus. Ai, ora, mas agora tu deveria te animar, meu irmão. Só Deus, lógico. Então, se é só Deus, meu irmão, está em boas mãos. Deus sabe cuidar. Amém, gente? Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra vá de encontro com o teu coração. Nunca duvide disso. Eu fui assistir um show do Exalta Samba, lá no estádio, em São Luís do Maranhão. Eu estava com uma PT 380 na cintura. E nós bebemos o dia inteiro, era um dia de sábado. Nós bebemos o dia inteiro. Minha mãe já tinha morrido, meu pai já tinha morrido. Minha irmã Gorete, que era de seguração, tinha morrido. Eu desviadão no mundo. E eu lá num barzinho, bebemos o dia inteiro fazendo samba de roda. E o Exalta Samba não veio, teve um problema nos projetores do estádio, deu uma maior confusão. E nós fomos ficar bebendo num barzinho, eu estava bebendo o dia inteiro. Dado momento lá, eu procurei um banheiro qualquer, não encontrei, saquei da pistola. E o Valmir, colega meu, que era policial, estava tocando cavaco. Quando me olhou de longe, sabendo que eu estava bebendo o dia todo, que era nordestino, pensou comigo assim, meu Deus, Raimundo vai acabar com a festa. Uma pistola com 18 tiros, 18 balas no pente. Ele vai ficar doido, cair sem bala para todo lado aqui. E aí ele veio, furtivamente, sem eu ver, avançou na minha mão, tomou a pistola. E me deu uma repreensão, que eu fiquei morrendo de vergonha na frente de todo mundo. Saí assim a ermo, fui embora para a avenida, não passava nenhum táxi, nada. Nesse tempo não existia Uber, né? E eu sentei bem assim num poste, tentando, cansado, né? Peguei no sono. Horas depois eu me lembro que eu acordo, era o Valmir, o policial, com a pistola na cintura, junto com o Júnior, colega meu que tocava repique, no grupo de pagode, me juntando do chão. E brigando com o taxista, porque o taxista não queria que me colocasse dentro do táxi. Me colocaram na mala. Eu me lembro que eu bêbado tentando segurar a tampa para não bater, para não morrer asfixiado. Eu me lembro que praticamente 4 horas da manhã, eles me jogaram dentro da minha casa. Só minha irmã Margarete, deficiente física. Eu só morava com ela. Ela estava para o interior. Eu sozinho dentro de casa. Eles me largaram dentro da casa do meu pai e eu fui tomar um banho num túnel cheio d'água que tinha lá no fundo do quintal. Quando cheguei lá, eu não tinha olhado como era que eu estava ainda. Foi quando eu cheguei lá no fundo do quintal para tomar banho, que eu olhei um espelho grande que tinha metido numas palhas, foi que eu me vi. Eu estava imundo demais, na verdade eu tinha vomitado muito, e quando o Valmir me juntaram, eu estava rolando em cima do vômito para lá e para cá. E aí por isso que eu entendi por que o motorista não deixou eu ir no táxi dele, de limpinho, preferiu me jogar na mala. E quando eu comecei a me olhar naquele reflexo no espelho, eu ouvi uma voz, hoje eu sei que era a voz dele. Ele entrou naquele banheiro e disse, está vendo, Raimundo, no que você se transformou? Não foi para isso que eu criei você.
Eu criei você para refletir a minha glória, o meu nome. Para você levar o meu nome. Olha no que você se transformou. Irmão, naquele dia eu caí de joelho dentro daquele banheiro e gritei: eu não tenho força para sair daqui, mas o Senhor pode me tirar. Ele entrou naquele banheiro e me tirou. Até hoje eu estou de joelho lá. 32 anos que eu estou servindo ao Senhor. Já preguei por esse Brasil de ponta a ponta, e a mensagem é a mesma. Não me canso de dizer: há um Deus maravilhoso que ama pecadores como nós, e que está investindo na família, e que está dizendo para você: não desista do teu casamento, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, porque há um Deus no céu que opera milagre, que quando Ele fala, o milagre acontece. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei com que estado de espírito você chegou nesse culto. Eu só sei de uma coisa, meu irmão: há um Deus glorioso que está falando comigo e com você. A sua palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo pregado, e diante de Deus não há criatura nenhuma que esteja distante da sua vista. Ele vê a todos nós de modo coletivo e de modo individual, conhece a nossa estrutura, sabe onde nós moramos, sabe as dificuldades que temos atravessado e sabe o que amanhã nos reserva. Por isso que nessa noite, na noite deste dia chamada hoje, Ele está anunciando para cada um de nós que nós acertemos o passo na caminhada e entremos com Ele no relacionamento sério, porque brevemente Ele está vindo aí. Amém? Leve essa palavra para o seu coração. Acredite, há um Deus que está lutando em favor da sua vida. Há um Pai glorioso que não desiste de você, que não abre mão da sua vida, que aconteça o que acontecer, Ele continua firme no propósito de te levar a bom êxito, porque para isso Ele criou você, para isso Ele estabeleceu a sua vida. Glorifique o seu nome e exalte, pois Ele está falando comigo e com você na noite deste dia. Se tem porventura nessa noite uma pessoa aqui que ainda não é cristã, que ainda não recebeu o Evangelho, esse é um momento glorioso. Eu quero convidá-lo para receber Jesus como Salvador nessa noite e mudar de vida, pois a graça gloriosa que salva pecadores está presente aqui, e o evangelho está sendo pregado e anunciado, dizendo que o pecador perdido precisa de Jesus. Não há vida fora de Deus. Onde tem uma pessoa, eu quero orar por você nessa noite. Jesus quer mudar seu coração. Ele quer entrar na tua família, Ele quer mudar o norte da tua vida. Ele está presente aqui, e a sua palavra é espírito e vida, e pode não somente revolucionar a sua vida, mas te dar uma gloriosa esperança para o futuro, porque Ele fez isso comigo, fez isso com o irmão que está aqui, fez com esse que está do seu lado. Ele tem continuado fazendo isso o tempo todo. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque não existe ninguém aqui nessa reunião maior do que o Senhor. Não há no universo um ser que vive independentemente de Ti. Se por um instante só, Senhor, Tu fechares os Teus olhos de nós, tirar de sobre nós a Tua vista, o mundo perecerá. Nós só estamos aqui porque o Senhor é misericordioso e compassivo, grande, longânimo e grande benignidade. Por isso que nós estamos aqui. Senhor, olha para esse homem, para esta mulher, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que veio a esse culto esta noite para ouvir a Tua palavra. Dê que a Tua palavra encontre guarida nos corações, que o Evangelho seja proclamado na alma e que o Espírito Santo penetre até os porões da nossa alma e nos levante, nos isse num lugar tenebroso e nos eleve para as regiões celestiais em Cristo, onde podemos experimentar as gloriosas benécias da Tua presença em nós e através de nós. Faz assim, Senhor, nós te oramos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.